Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou o professor Rafael Galas. Hoje a gente vai falar de integrais envolvendo ln, logaritmo natural, e o exponencial natural. Nas aulas anteriores, a gente viu que a derivada do ln de u é igual à derivada de u sobre u. Né? Esse dxu aqui é a derivada du. Então a gente sempre trata o ln como sendo o ln de u. Na hora de derivar, o processo é bem simples, põe o u no denominador e a derivada dele no numerador. Fechou. Sabendo que a derivada de ln de u é du sobre u, nós podemos integrar o du sobre u e voltar no ln. Fazemos a derivada nesse primeiro passo e a integral aqui nesse segundo. Está aqui do lado. A integral de 1 sobre u du, ou du sobre u, se a gente agrupar, é ln de u mais c. Da mesma forma que se a gente derivar o ln de u, a gente volta para 1 sobre u. O processo é bem tranquilo. Tá? Peço e convido vocês, caso não sejam inscritos, para se inscrever no canal, para receber vídeos dessa e de outras disciplinas. Se gostar do vídeo, deixa um joinha aí para eu saber que está no caminho certo. Se não gostar, deixa um comentário e a gente vai tentar melhorar esse vídeo. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é a integral de x sobre 3x² menos 5dx. O processo é bem semelhante ao que a gente fazia nessas derivadas de ln e também no método da substituição. A gente pega uma integral com x dx, por exemplo, pode ser qualquer outra variável, e escreve ela em termos de u e du. Então aqui, ó, eu tenho u como sendo 3x² menos 5, e o meu du vai ser 6x dx. Para já deixar escrito do jeitinho padrão, da forma que vai ficar melhor para a gente resolver, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o 6 dividindo. Nós vamos ficar com du sobre 6 igual a x dx. Então, vamos usar esse u e esse du sobre 6 aqui. Vocês vão ver que é super simples de resolver. Primeiro passo, ó, eu vou escrever ela assim, ó, 1 sobre 3x² menos 5 vezes x dx, para vocês conseguirem visualizar bem a substituição que a gente vai fazer. Separei em duas partes e mantenho o resultado exatamente igual. 1 sobre 3x² menos 5, que é u, x dx é du sobre 6. Essa constante aqui do denominador, esse 6, não é interessante que ele fique. Tá? Então a gente vai tirar ele e nós vamos ficar com 1/6 da integral de 1 sobre u du. Cuidado para quando tirar o 6, não tirar ele como sendo só 6. Né? Ele é 1/6 porque ele está no denominador. Certo? E aqui a integral de 1 sobre u du é isso que a gente tem aqui em cima. 1 sobre u du ln de u. 1/6 vezes ln em módulo de u mais a constante. O nosso u vale 3x² menos 5. A nossa solução aqui é 1/6 vezes ln de 3x² menos 5. Não pode esquecer da constante. E esse é o nosso resultado final. Né? Constante porque é uma integral indefinida. Fechado, tá? É bem processo mecânico também, tá? Identifica, reescreve e vai para frente. Olha o próximo exemplo aqui, como vai ser super rápido. A integral de 1 sobre 9 menos 2x dx, beleza? Então, o u nesse caso, 9 menos 2x. O du é a derivada de 9, que é 0, a derivada de menos 2x é menos 2, dx. E eu posso deixar du dividido por menos 2 é igual a dx. Quando a gente vai reescrever, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre 9 menos 2x dx, reescrevi aqui para ficar bem visível. 1 sobre 9 menos 2x é u, e o dx é du sobre menos 2. Vou colocar entre parênteses aqui para a gente deixar bem visível o sinal. Beleza? Aqui ela já está praticamente pronta, né? O que a gente vai tirar?
vai tirar o menos 2 no denominador. Vou deixar ele aqui por enquanto, fazendo em mais passos do que precisa, mas para deixar bem claro. Saiu menos 2, que é denominador, então é menos meio. Sobrou aqui a integral de 1 sobre o du. Certo? Aqui a gente vai finalizar. 1 dividido por menos 2 é menos 1 meio. A integral de 1 sobre o du, definição, ln de u mais a constante. Nós sabemos o valor dele, é 9 menos 2x, então vai ficar menos meio, que multiplica ln de 9 menos 2x, mais constante, resultado final. É o que eu disse antes, o primeiro você faz um pouco mais detalhado para entender a ideia, e depois vocês percebem que ele é super mecânico e repetitivo. Olha o último exemplo aqui dessa parte. A integral de raiz de ln de x sobre x dx. O que nós vamos ter aqui como u? O u pode ser o x, e aí o du seria 1 dx, não resolve nosso problema. Ou o u pode ser o ln de x com a raiz. Pode ser. Se não funcionar, a gente pode tentar u como sendo raiz de ln de x. Se o u for ln de x, o du é 1 sobre x dx. Veja quando for reescrever como fica tranquilo. Ó. Raiz de ln de x. Esse x do denominador eu vou escrever aqui na frente. Ó. 1 sobre x dx. Olha como ficou bonitinho aqui. Tá pronto, né? Só separei em dois termos, o segundo termo já saiu pronto como sendo du. Então vai ficar raiz do ln de x, que é u, 1 sobre x dx, du. Raiz de u, du. Integral de u elevado a meio, du. O u elevado a meio vai ser u elevado a meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios mais uma constante. Para finalizar o exercício, a divisão por 3 meios é uma multiplicação por 2 terços. Vou substituir o u pelo valor dele e finalizar o exercício. Vai ficar 2 terços de ln de x elevado a 3 meios mais uma constante. Super tranquilo de fazer, desde que vocês saibam os passos e façam a substituição correta. Se a substituição correta não sair de primeira, com mais um pouquinho de manipulação dá para resolver o exercício. Vamos fazer mais um exemplo aqui para complementar, só que a parte do exponencial. Tá? A gente viu que o exponencial, para que a gente faça a derivada dele, a derivada do exponencial de u é o exponencial de u vezes o du. Ou seja, se f de x é igual a exponencial de u, o f' de x é igual a exponencial de u du, certo? A gente viu isso na aula passada. Isso aqui é derivada. Derivada funciona dessa forma. Isso indica o quê? Que se eu pego um exponencial natural e derivo, e na derivada aparece o próprio exponencial e a derivada do expoente, na integral, para que eu possa integrar, ela vai ter que aparecer nesse formato aqui. Ó. Ela tem que aparecer no formato exponencial de u du. Se não aparecer, nós temos que fazer as manipulações necessárias. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, que a integral do exponencial de u é o exponencial de u mais uma constante. Portanto, a derivada do exponencial de u é a exponencial de u du. A integral do exponencial de u du é o exponencial de u mais a constante. Tá? Então, é bem simples o processo de ida e de volta. Temos um exemplo aqui, o seguinte. Ó, a integral do exponencial de 3 sobre x dividido por x² dx. Então, o nosso u, nesse caso, é 3 sobre x, que para ficar mais fácil a derivação, eu posso pôr 3x na menos 1, subir o x do denominador. E aí o meu du vai ficar menos 3x, né, porque passou menos 1 multiplicando, na menos 2, dx. Ou du dividido por menos 3 igual
ax na menos 2 dx. Se eu quiser já deixar no formato da escrita aqui, eu posso deixar du dividido por menos 3 e esse x na menos 2 escrever como 1 sobre x quadrado dx. Olha, aqui o du fica super tranquilo. O u está aqui para a gente não esquecer. Tá pronto? Olha, a gente pode fazer com poucos passos. Integral da exponencial natural, 3 sobre x está aqui, né, o nosso u, ou escrito dessa forma. Vou escrever ele mais uma vez assim, 3 sobre x, e vou escrever o x quadrado do denominador aqui do lado. Vai ficar 1 sobre x quadrado dx. Já dá para ver o que vai acontecer, né? Vai ficar a integral da exponencial de u, e 1 sobre x quadrado dx é du dividido por menos 3. Como o próximo passo é passar o menos 3 lá fora, vai ficar 1 dividido por menos 3, que se vocês visualizarem isso direto, nem precisa ficar fazendo isso. Passo menos 3 no denominador lá fora, fica exponencial de u du. 1 dividido por menos 3 é menos 1/3. A integral do exponencial de u du é exponencial de u, que é o que a gente acabou de definir. 1/3 do exponencial de 3 sobre x mais a constante. Esse é o resultado final dessa operação. Então, assim como a derivada, a integral do exponencial natural é super simples. E em caso de expoentes mais simples do que esse, que envolvia divisão, tem uma generalização super tranquila de fazer. Ó. Pensa assim, um outro exemplo aqui, ó. Exponencial de 3x dx, eu quero calcular a integral. O nosso u é 3x, o nosso du é 3dx, então du sobre 3 igual a dx. Quero que vocês percebam o padrão de repetição. Ó. Vai ficar a integral do exponencial, o 3x é u e o dx é du sobre 3. Vou passar esse 1/3 lá fora da integral e vai ficar a integral do exponencial de u du, que é o exponencial de u, que é 3x mais constante. Se for o expoente simples dessa forma que a gente está fazendo, dá para generalizar direto. Ó. Vou fazer só mais um para vocês visualizarem, aqui do lado. Se fosse o exponencial natural de 4x dx, o que ia acontecer? U igual a 4x, du igual a 4dx, du sobre 4 igual a dx. Como é que vai ficar a minha integral? A integral do exponencial de 4x, que é u, e do dx, que é du sobre 4. Esse 4 vai lá fora como 1/4. 1/4 do exponencial de u du. A nossa definição diz que a integral do exponencial de u du é o exponencial de u mais c. Exponencial de u, que é 4x, mais c. Deu para perceber o padrão aqui no expoente linear? Ó, quando era o exponencial natural de 3x, ficou 1/3 de 3x mais constante. O exponencial de 4x ficou 1/4 do exponencial de 4x. Se fosse a integral do exponencial natural de 10x dx, ficaria 1/10 do exponencial de 10x dx. E assim sucessivamente. Ele tem um padrão de repetição bem simples de identificar. Tá? Dá para fazer de outras formas, mas essa acredito que seja uma das mais simples. Beleza, pessoal? Tem uns exemplos bons aí para começar a ter uma ideia dessas resoluções. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!